Nós vamos receber alguém que a nossa igreja acompanha de longe e aprendeu a amar o testemunho dela e a maneira como Deus se move através desse lindo testemunho que hoje se torna um ministério, um chamado. E eu, enquanto mulher, me identifico muito com a nossa convidada de hoje. Ela é uma jovem, né? Uma mãe, também mamãe, e que hoje vai estar aqui inspirando a nossa juventude, dando glórias para o único Deus que merece ser adorado. Então eu queria que, em forma de alegria e gratidão pela presença dela aqui conosco, que veio de longe, eu queria pedir um aplauso para darmos boas-vindas à pastora Maria Luque. Glória a Deus. Aí onde você está. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pela irmã Maria. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te entregar a vida dela. Senhor, restaura as forças dela. Ó Senhor, ela vem, Senhor, de uma sequência de viagens, Deus. Mas Tu, Senhor, é a alegria, a força. Dar a ela, Senhor, um momento de paz. Dar a ela um momento, Senhor, de muito sentido na Tua presença, ministro, na Tua palavra. Aqui nesse lugar, Senhor, que ela se sinta amada por Ti. E que a palavra, Senhor, que ela libere, venha trazer aos nossos corações restauração e vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aí onde você está, curva a sua cabeça. Continua na mesma atmosfera que você estava, uma atmosfera de adoração, amém? Comece a dizer a Ele o quanto Ele é santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele cujo tudo pode passar, mas a sua palavra permanece a mesma para todo sempre. Aquele que veio como um cordeiro, mas voltará rugindo como um leão. Aquele que é nosso advogado, mas voltará como juiz. Aquele que não desiste de você, aquele que te separou antes mesmo do ventre da tua mãe, aquele que te designou para obras maiores no nome de Jesus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Aplauda a majestade santa. Comece a dizer: Espírito Santo, Espírito de vida, Tu és bem-vindo nesse lugar. Transborda de maneira ainda mais intensa sobre nós nessa manhã. Ah, Senhor, nós cremos que há um derramar destinado a esse momento. Eu creio que há uma porção ainda não recebida que está preparada para nós sobre esse momento. E nessa hora, Espírito de Deus, começa a soprar, a soprar, a soprar, a soprar. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais. Anjos do Senhor começando a andar por esse lugar. Ah, eu vejo enfermidades canceladas. Maldições sendo canceladas. Deus veio até aqui para falar hoje com você, que veio até aqui, mas no fundo você sabe o quanto é difícil viver isso tudo. E quantas vezes você vem até aqui e você vive essa atmosfera de glória, essa presença de Deus, mas quando você volta para sua casa, pouco a pouco a coisa vai voltando para o exato mesmo ponto que esteve antes. E eu acho interessante ministrar para pessoas que são da faixa etária de vocês, porque
eu não tive o privilégio de vocês. Eu cresci numa família candomblessista, filha de Babalaô, que é como se fosse um pai de santo, mas de uma linhagem chamada Ifá. Então cresci no terreiro, cresci limpando sangue, depenando galinha, separando uma parte da outra que era para sacrificar ou não. E a minha única referência de fé, de fato, era aquilo. Odiava crente. Para mim, as piores pessoas que eu conhecia eram evangélicas. Nunca tive na história da minha família, avó, bisavó, tataravó, nunca nenhum evangélico. Nenhum. E eu tinha a visão de que todo evangélico não prestava, por conta daquela história de que todo evangélico era ex alguma coisa. E hoje é claro que a gente entende que sim, todo evangélico é ex alguma coisa, porque o poder do Espírito Santo nos capacita a deixar de ser aquilo que fomos um dia, amém? Mas então eu tinha essa visão, e tudo que vinha desse meio evangélico para mim era abominável. Eu cresci sem ter nenhum amigo evangélico, sem nunca ter pisado numa igreja evangélica, e eu acreditava que Jesus era um grande político que tinha se escondido por 3 dias. Se você me perguntasse qualquer coisa de Bíblia, de falar que alguém concebeu sendo virgem, para mim era uma realidade paralela, não tive acesso a isso. E aos 18 anos, quando eu comecei um processo para me tornar mãe de santo, eu achava que tinha algo de errado comigo, porque de toda a minha família, eu era a que mais vivia no terreiro. O pai de santo era como se fosse meu tio, então eu lembro que eu morava em um bairro mais favorecido do Rio de Janeiro financeiramente, mas eu não gostava de estar naquele lugar, então eu ia lá para um lugar do Rio de Janeiro chamado Meier, que um dia já foi muito bom, hoje em dia já é um lugar menos favorecido, que era onde o pai de santo morava, e eu passava o fim de semana inteiro lá. Então era macumba atrás de macumba, e eu lá e brincando, corria, pulava amarelinho e macumba, e mata um bicho aqui, mata outro ali, e as cerimônias acontecendo. Então esse foi o contexto de onde eu vim. E apesar da minha família eu ser a que mais estava sempre ali, todo mundo incorporava aquilo que hoje, é claro, entendo como manifestações demoníacas. Mas naquele cenário, se eu fosse fazer uma correlação, um sincretismo, era como se você estivesse na igreja, servisse a igreja, orasse, jejuasse e não fosse batizado em línguas. Pensa a indignação. Fala, tem alguma coisa errada comigo? E mal eu sabia, claro, que o Senhor já estava me guardando. Mas então eu iniciei, foi marcada uma data em que os orixás tinham dito: você vai ter que começar a incorporar. E aí, a partir disso, eu poderia iniciar a feitura de cabeça, esse processo para me tornar mãe de santo. No dia em que foi marcado para eu iniciar de fato esse processo, para eu ir para o terreiro, quando eu estava a caminho do terreiro, o homem que era meu pai de santo infartou e morreu. E na cerimônia de morte dele foi onde se iniciou o meu processo de conversão, onde pela primeira vez eu não reconhecia que era o Espírito Santo, mas sozinha, chorando, eu comecei a sentir que aquele não era o meu lugar, e uma voz muito grande dentro de mim me disse: seu lugar não é aqui, o seu lugar não é aqui. E naquele mesmo momento, uma mãe de santo que estava sendo usada pelo diabo, ela sentou do meu lado e ela disse: não adianta você querer sair daqui, porque são eles que nos escolhem. E naquele momento, eu acredito que por uma ousadia do Espírito Santo, eu respondi: pode ser assim na sua vida, na minha não. Aqui não é o meu lugar. E ali se iniciou o plano de salvação na minha vida. Então eu estou falando com você de uma posição de alguém que conheceu uma realidade que talvez você nunca tenha experimentado. E ao mesmo tempo, se casou com um filho de pastor. Então você pensa nesse encontro de 2 mundos completamente diferentes. E aí eu conheci o outro lado. Um lado que eu vi tantas coisas ruins e traumáticas, que eu concluí que era mais fácil uma pessoa sair de um terreiro de macumba do que ser crente sendo filho de pastor ou nascido e criado em igreja.
E talvez isso te choque. Mas a realidade é que há muitas pessoas que não fumam porque foram educadas a não fumar, que não bebem porque foram educadas a não beber, que não xingam porque foram educados a não xingar, que vêm à igreja porque parece o certo. Mas muitas pessoas estão acreditando que são salvas quando apenas são morais. Eu não vou abrir um único texto bíblico aqui com você, porque eu vou trazendo vários que vão levando de um assunto a outro. Na parábola das 10 virgens está escrito que dessas 10, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Isso traz para nós uma proporção que é muito preocupante, que também diz respeito à parábola do joio e do trigo. O joio é um falso trigo. Quem trabalha com essa questão de plantação sabe que quando você olha, se você não for perito, especialista, você pode jogar o trigo fora por achar que ele é joio. Então por isso está escrito que nós precisamos deixar o trigo crescer junto com o joio e crer que no tempo certo o próprio Deus irá peneirar o verdadeiro e o falso. Não estou entendendo, Maria. Eu estou te dizendo que há uma série de parábolas nas escrituras em que nós temos uma proporção de 50%, 50%. Vamos supor. A parábola das 10 virgens nos traz uma realidade, como por exemplo, nós estarmos aqui e nós entendermos que metade dessa igreja é prudente e metade é louca, imprudente. Que metade dessa igreja seria salva e a outra metade não seria salva. Nos choca ou não? O interessante é que as 10 eram virgens. Tem virgem que vai para o inferno, você sabia disso? É a Bíblia, 10 virgens. 5 foram para o inferno. Eu não bebo, eu não fumo, não xingo, vou para a igreja, não é suficiente. A nossa salvação muda as nossas obras, mas segundo as Escrituras, nós não somos salvos pelas obras. O que você precisa entender é que a sua salvação vai transformar a forma como você vive. Porque ao mesmo tempo que a salvação não é pelas obras, a fé sem obras é morta. E esse é o tipo de palavra que incomoda. Sabe por que incomoda? Porque o espírito da religiosidade, que é o que manda tanta gente para o inferno dentro da igreja, é um espírito de desequilíbrio. É um espírito que quer dizer para você até o ritmo da música que você tem que ouvir. Sabe por quê? Porque é uma seita. Há seitas dentro de igrejas, há líderes de seitas dentro de igrejas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que uma seita é formada a partir de qualquer conhecimento extra-bíblico que é colocado como uma regra de fé. Não entendi. Vamos lá. O que faz um líder acreditar que ele tem a capacidade de discernir algo que é bom e algo que é ruim, um ritmo que é bom, uma música que é ruim, mas você não? É o fato dele saber que você não tem o Espírito Santo. Onde está escrito exatamente tudo aquilo que nós devemos fazer minuciosamente, todas as pequenas escolhas no nosso dia? Não tem como. O que a Bíblia nos dá é uma forma de criar uma cosmovisão. O Espírito de Deus nos dá a capacidade de discernir coisas. E se tem algum líder de seita aqui, está apavorado com o que eu estou falando. Está apavorado. Sabe por quê? Porque está escrito que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que eu quero dizer com isso? Eu não mudei de religião. Eu fui liberta por Jesus Cristo. E eu não fui liberta por Jesus Cristo para arrumar um pastor pai de santo dentro da igreja evangélica. O que diferencia a fé
cristã, de outros tipos de fé, é o fato de todos terem livre acesso à presença de Deus. Qualquer coisa que eu chegue aqui e te ensine, sem que você entenda que Jesus é o único mediador entre você e Deus, é vã. Não existe cristianismo sem livre acesso à presença de Deus. Não existe cristianismo sem a presença do Espírito Santo. Cristianismo sem presença do Espírito Santo, sem poder de Deus, não passa de moralismo, e moralismo não salva ninguém. Vai ter muita gente mais moral do que você que vai para o inferno. Porque o que é a fé cristã? A fé cristã é eu reconhecer que eu preciso ser salvo. Mas quando eu acredito que eu sou capaz de salvar a mim mesmo, quando eu acredito... Já viu aquela frase que diz assim: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Há crentes que reproduzem essa frase. E na Bíblia está escrito: não há ninguém bom senão Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Não existem pessoas boas, existem pessoas remidas pelo sangue de Jesus. Existem pessoas que se arrependem de seus pecados e estão salvas e resgatadas por Jesus. Essa palavra pode parecer uma palavra dura, mas essa é uma palavra libertadora para você que acredita que faz tudo certo, que tem vindo, que tem estabelecido uma vida de fé, mas continua preso aos mesmos vícios. Continua se sentindo sentenciado às mesmas maldições, às mesmas opressões, às mesmas tentações. E essa mensagem, que nada mais é do que o evangelho puro e simples, vem para te dizer que o poder de Deus, a graça de Deus te liberta daquilo que até hoje o teu esforço próprio não pôde te libertar. E quando você é livre em Cristo Jesus, como Paulo diz, isso não significa que você possa usar da sua liberdade para pecar contra Deus. Porque a verdadeira liberdade em Cristo nunca vai voltar o seu coração contra Cristo, mas ela te liberta para que você possa ser capaz de escolher por aquilo que é de Deus. O que isso significa? Isso significa que o teu esforço próprio sozinho não te libertou, mas que diante do sangue de Jesus, você passa a ter poder para deixar os velhos hábitos, para deixar os velhos costumes, que antes, só no seu braço, você não era capaz. Você é jovem, e eu falo para você aquilo que eu falaria com o coração de mãe para o meu filho tem 10 anos. Vocês, e acredito que até eu pegue uma transição entre uma geração e outra, mas vocês são responsáveis pelos próximos anos da igreja. E se você for estudar o futuro da igreja global, o futuro da igreja global é islâmico. Isso não é um achismo, isso é um estudo. Vários fatores são interligados, e você tem que entender que você vai ter os teus filhos em um mundo onde a maioria das pessoas, a cada vez mais, vão se converter ao islamismo. Eu morei na Europa em alguns anos, e em uma das cidades que eu morei não havia nenhuma igreja, nem lá, nem nenhuma redondeza. Nessa cidade da Espanha, o meu filho cresceu rodeado de filhos de muçulmanos. E quando eu cheguei ali, eu me senti tão humilhada, porque você pega alguém que hoje é reconhecido como evangelista no Brasil, e eu quero ver ganhar uma alma no lugar lá, sem Instagram, sem número de seguidor. Deus me levou até o futuro, para eu entender que o futuro da igreja global não será viabilizado somente por bons costumes, ainda que claro, não possamos ignorar e desprezar isso.
Mas o futuro da igreja global é para aqueles que se movem no poder de Deus. Nós estaremos lidando com pessoas que estão dispostas a matar e morrer por Alá. Escolas já estão sendo preparadas para incutir isso na cabeça de crianças. Os teus filhos vão ter que ser discipulados. Você consegue imaginar hoje, nós aqui criando filhos e falando: meu filho, olha só, se você tiver que rejeitar lá, esteja disposto a morrer. Você consegue imaginar? Não. Porque o nosso cristianismo foi muito gourmetizado. O nosso cristianismo nos faz estar todo domingo juntos, sem crer de fato e verdade que Jesus está voltando. Vamos ser honestos, eu oro ao Senhor e eu falo: Senhor Jesus, me leva a crer de fato e verdade na tua volta. Porque a verdade é que nós muitas vezes não cremos. Nós passamos a vir para a igreja porque é um lugar legal. A igreja, até em termos sociais, ela cumpre um papel fundamental na sociedade. Ela muitas vezes vai alfabetizar pessoas que não tiveram acesso a isso. Ela vai servir de braço, para mães que não têm uma rede de apoio. Ela vai servir como um apoio para pessoas que têm uma situação socioeconômica diferente. Mas nós não podemos nos esquecer que a principal razão da existência da igreja é nos preparar para cumprir a grande comissão, até que Ele venha. E a verdade é que muitas vezes nós estamos aqui e estamos preocupados sim em ter uma aparência religiosa. Mas achamos um grande exagero, por exemplo, estarmos dispostos a morrer por Cristo. Nós ainda estamos em um momento em que ninguém está colocando uma faca no nosso pescoço, ao menos não no Brasil, porque em outras nações sim, e nos dizendo que se nós não negarmos a Cristo, nós morreremos. Porém, todos os dias, Deus nos dá oportunidades de fazermos pequenos martírios. Às vezes, você não vai ser alguém que está exposto agora, na sua juventude, à possibilidade de morrer fisicamente por Cristo. Mas às vezes, Deus vai te dar a oportunidade de rejeitar algo que não condiz com a palavra dEle. Um convite que não condiz com a palavra dEle. Uma aliança que não condiz com a palavra dEle. Uma conduta que não condiz com a palavra dEle. E se eu e você não conseguimos ser fiéis no pouco, como nós creremos de fato que somos uma geração que aguarda e apressa a volta de Cristo? E se não cremos nisso, o que nós estamos fazendo aqui? Sabe, eu poderia vir aqui e pregar para você sobre muitas coisas. Quando eu ministro para mulheres, a minha forma de ministrar é muito diferente, mas eu vou te dizer uma coisa. Você como jovem, você não precisa de motivação. Você não tem uma conta para pagar ainda, a maioria aqui. Ainda não tem filho para criar. É claro, cada um vai ter as suas dificuldades. Alguns vão vir de famílias com muitos traumas, abusos, violência. Mas o que eu quero te dizer é que agora é uma fase da sua vida que nunca mais vai se repetir, em que se você buscar a Cristo de todo o teu coração, com todo o seu entendimento, todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando eu ministro para mulheres, eu preciso ministrar para mulheres que gostariam de poder voltar no tempo. Mas quando eu ministro para vocês, eu ministro para pessoas que ainda estão construindo o seu futuro. Eu hoje, como mãe, como uma mulher, eu lido com os maiores desafios da minha vida, que não surgiram na minha vida adulta, surgiram nas más decisões que eu fiz quando eu não conhecia Cristo. E que geraram traumas. E que despedaçaram. E você que está aqui talvez pense que o seu passado de alguma forma te privou de uma coisa ou de outra. Mas eu quero que você entenda que você ainda tem muito mais para viver do que já viveu.
É como se você tivesse uma folha em branco diante de você. Então escolha muito bem as palavras que você vai usar para escrever. Escolha muito bem os personagens que irão entrar nessa história. Escolha muito bem o que você quer fazer com a liberdade que Cristo te deu. A palavra de Deus vai ainda falar sobre o quanto Deus detesta essa questão do falso crescer entre o verdadeiro. Nós precisamos reconhecer que dentro da nossa igreja evangélica, gostemos ou não, a maior parte das pessoas, mesmo sendo letradas, nunca leram a Bíblia. Ou ao menos nunca leram de forma certa. Porque a Bíblia é uma história que tem início, meio e fim. E é claro que a palavra nunca volta vazia. Mas se você nunca conseguiu entender as escrituras, o início, o meio e o fim, você não tem a menor ideia do que você está fazendo aqui. Maria, é pesado. Não é pesado, é libertador. Sabe por quê? Porque eu imagino que seja insuportável viver uma juventude em que você só tem proibições. Você não vai aguentar. Não pode, não deve, não faça, não isso, não aquilo. O verdadeiro evangelho não é sobre aquilo que nós não podemos fazer, mas é sobre aquilo que nós podemos fazer. E porque podemos fazer, não faz mais sentido fazermos outras coisas. Não entendi, Maria. Eu estou dizendo para você que quando Jesus morre por nós, nós passamos a ter acesso à presença de Deus e podemos falar diretamente com Ele. Eu não sei se você sabe quantas religiões existem em que pessoas sacrificam animais, em que pessoas têm que derramar sangue para serem ouvidas por aquilo que elas acham que é Deus. Mas eu e você podemos a qualquer hora, em qualquer lugar, clamar: Abba, Pai! Não dá nem para lembrar de beber e fumar, nem existe isso no nosso mundo. Nós podemos jejuar e prevalecer sobre a nossa carne. Nós podemos nos achegar ao nosso Deus. Nós podemos falar diretamente com o nosso Pai e saber que somos ouvidos. E talvez você tenha chegado até aqui olhando só para o não. Não, a questão não é essa. A questão é que se eu tenho um Pai presente, se eu posso falar com o meu Pai, eu não quero aquilo que não me aproxima dEle. Eu não faço aquilo que não me aproxima dEle. Agora, se toda a tua vida com Deus for resumida ao que você não pode fazer, você pode começar a contar o tempo em que você vai passar por aquela porta. Não é palavra de maldição, é estatística. Adestramento não sustenta pessoas na fé. E nós, como líderes, precisamos ter tanto cuidado. Porque a palavra de Deus diz que tudo, está na Bíblia, não sou eu, tudo que fazemos sem fé é pecado. Por que pecado? Porque tudo aquilo que eu e você fazemos ou deixamos de fazer sem crer que é para Deus, nós estamos fazendo por idolatria para provar algo a alguém. Quando o Espírito de Deus entra na tua vida, sua roupa vai mudar, sua forma de falar vai mudar. Mas esse é um processo que tem que ser conduzido pelo próprio Espírito de Deus. Caso contrário, você estará vivendo para agradar a pessoas e não ao próprio Deus. Você terá deixado de usar um shortinho curto para usar um saião em pecado, porque você não foi convencida pelo Espírito, mas adestrada por um líder que não quer manchar a sua própria reputação.
impossibilitando você de conhecer o verdadeiro discipulado. E qual é o verdadeiro discipulado? É aquele que você diz, faça o que eu faço, e aí você começa a jejuar, você começa a orar, e aí você vira para o seu discipulador e fala, hoje eu me olhei no espelho e algo me incomodou, e eu senti uma necessidade de mudar as minhas vestes, me ajuda. E aí o discipulador vai falar, é claro que sim, eu estou aqui para isso. Se o Espírito fez, eu me submeto a esse processo de Deus na tua vida. Ah, porque o fulano se desviou. Para desviar, teria que ter andado no caminho de Deus, não dos homens. É cruel nós querermos adestrar pessoas porque não temos unção para discipulá-las. Se existe unção real de Deus sobre a tua vida, você não precisa medir o tamanho da roupa de ninguém. As pessoas vão andar com você, vão olhar para você, e gradativamente, aquilo que elas fazem vai deixar de fazer sentido. Elas vão começar a se espelhar em você, elas vão começar a imitar você, e elas vão abrir possibilidades de você entrar e atuar com o poder de Deus na vida delas. Mas é muito cruel nós termos pessoas tão vazias do Espírito Santo a ponto de precisarmos ficar falando o que os outros devem fazer. E quando eles não conseguem, pela força do braço, fazer aquilo que nós acreditamos, nós falamos o quê? Ah lá, desviou, ingrato. Lidando com mulheres adultas, o que eu mais escuto hoje no meu ministério é Maria. Hoje, de fato, eu conhecia Jesus. E por muito tempo eu tentei voltar para Jesus. Escute uma coisa, pare de querer voltar para um lugar que você nunca esteve. Há muitas pessoas que não conseguem se aproximar de Deus porque elas querem voltar ao primeiro amor, mas esse teu primeiro amor era só uma frequência em culto. Porque quando você de fato e verdade conhece a Cristo, você não presta nem para se desviar. Chega o dia mal, até xingar você quer, só vem nome de atribulado. Atribulado. Ó, Jacó. Nem vem mais, não tem nem repertório direito para pecar. Não faz sentido. Mas muitas vezes temos privado as pessoas de serem salvas pela nossa vaidade. Eu, um dia desses, esses anos, eu recebi uma mensagem que me chamava de pastora das adúlteras. Porque Deus me confiou a vida de algumas mulheres que ficaram conhecidas por iniciarem um casamento em um episódio de traição. E eu acredito que essas pessoas tinham o objetivo de me ferir. Mas quando eu recebi essa mensagem, eu senti uma alegria tão grande. Porque é exatamente isso. É assim, o muito ajeitadinho, o que já, eu não sei, eu acho que é para outra pessoa. Mas aquele assim, sabe, desacreditado, aquela que dizem assim, essa aí não adianta. Essa aí prostituta. O meu ministério não foi iniciado aqui, meu ministério foi iniciado levando a palavra de Deus em uma praça para pessoas em situação de rua e mulheres em prostituição. E hoje em dia é impossível ter prostituição ali porque a prefeitura começou a chegar e o lugar foi ficando povoado. Então um átrio de prostituição foi destruído pelo poder de Deus. E eu me lembro que eu fazia retiros espirituais, onde eu levava os moradores de rua, levava as mulheres em prostituição. Aí junto com isso, eu estava lá nascida e criada na igreja, e eu nunca vi o poder de Deus se manifestar de forma tão intensa quanto isso acontece. A prostituta dizia, Maria, eu só tenho esse shortinho aqui. Minha amada, vamos embora. Passava o primeiro momento de ministração, ela perguntava, teria uma calça legging para me emprestar? Alguém teria uma roupa, porque eu estou me sentindo desconfortável. É claro, a gente já tinha tudo separado. Mas é tão maravilhoso quando você vê o Espírito Santo de Deus atuando na vida de alguém.
E talvez você esteja aqui com uma culpa muito grande por não conseguir viver isso. Eu vivo envolvido em famílias pastorais, em que eu imagino que seja muito difícil você crescer em um ambiente que você nunca escolheu estar. Por que a minha conversão foi tão radical e tão genuína? Porque eu tive escolha. Mas às vezes, quando você é nascido e criado em igreja, você faz o que é certo. Mas você nunca teve um momento em que reconheceu o direito da sua escolha. E o seu pai e sua mãe fizeram certo. Tinham que te colocar na igreja mesmo. Tinham que te mostrar o certo e o errado mesmo. Tinham que te criar com princípios mesmo. Mas vai chegar um momento que você tem que entender que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Em que você vai ter que escolher. E se você não se lembra o dia em que você decidiu com todo o teu coração viver para Cristo, esse dia precisa ser hoje. Você precisa tomar consciência desse dia. A palavra de Deus vai falar sobre a parábola da figueira, onde o Senhor Jesus, quando estava com fome, ele vê uma figueira cheia de folhas, então ele vai até lá e ele começa a se aproximar. E quando ele se aproxima, ele vê que não tem fruto e ele amaldiçoa aquela figueira e diz: você nunca mais irá frutificar. Essa ilustração era de fato uma denúncia profética ao sistema religioso de Israel. Por quê? Porque naquele contexto, quando uma figueira dava folhas, isso era um sinal de que tinha fruto. Então de longe parecia que tinha fruto. E as pessoas iriam até a figueira à procura de fruto. Mas quando chegavam perto, ela não frutificava. E muitas vezes nós, no ambiente religioso, acabamos sendo como essa figueira seca, que de longe parece que dá fruto, mas quem chega de perto vê que não tem nada de Deus para oferecer. Acabamos sendo como as 5 virgens imprudentes. Você já parou para pensar que as 10 virgens estavam no mesmo ambiente, mas o final da história delas é totalmente diferente? As 10 virgens diziam estar à espera do mesmo noivo. As 10 virgens conheciam na teoria as mesmas informações, mas apenas 5 delas tinham óleo. Apenas 5 delas tinham se preparado para a chegada desse noivo. Agora as outras 5 eram como aquela figueira seca. Não tem nada pior do que de longe parecer que você tem algo de Deus para oferecer. As pessoas se aproximarem famintas de você, e quando elas chegam perto, eita, enganação. Vamos só um pouquinho mais fundo aqui nisso. Onde você vai ver falar sobre figueira também? Lá no Éden. Lá quando Adão e Eva pecam, e diante disso os olhos deles são abertos e eles começam a ter vergonha da nudez. Então eles vão pegar folhas de figueira, para encobrir a vergonha, para encobrir o pecado. Então Deus vai trocar essa veste por uma veste de pele. Aí tem gente que usa essa passagem para falar: olha, como Deus era estilista, né? Não estava muito bonito, ele fez um design melhor ali de pele. Não. O que acontece é que para haver pele foi necessário haver derramamento de sangue. Então o que Deus disse foi: as tentativas humanas de tentarem encobrir os seus pecados e a sua vergonha são ineficazes. Mas o derramamento de sangue é feito naquele momento como uma prefiguração, como uma forma de apontar para o sacrifício de Cristo na cruz, que encobriria, que apagaria as nossas transgressões.
Então nós somos malditos e somos como aquela figueira seca, quando criamos sistemas para tentar esconder o que está errado na nossa vida. Somos malditos diante de Deus quando as pessoas famintas vão até nós esperando um fruto da presença de Deus e chegando lá não encontram nada. Então Jesus diz: maldita seja a figueira, porque de longe parecia ter fruto e de perto não tinha nada. Escute uma coisa: Deus pode perdoar o pecado que você comete, mas a partir do momento em que você tenta mascarar este pecado, você se coloca em uma rota de falta de arrependimento, de falsidade diante de Deus. E Deus se relaciona com pessoas, não com personagens. Deus tem um compromisso com você, mas não com quem você finge ser. E eu entendo que nessa manhã o Espírito de Deus está aqui, primeiramente para tirar o peso da religiosidade no pior sentido do termo das tuas costas, para te dizer que esse evangelho sem o Espírito Santo, que talvez tenha te sido apresentado, não é evangelho e por isso não tem sido eficaz na tua vida. O apóstolo Paulo, ao chegar em uma igreja, ele vai dizer assim: porventura, vocês já ouviram falar no Espírito Santo? Pasme-se. E a igreja vai responder: Espírito Santo, não, nunca nem sequer ouvirmos falar. E é claro que nominalmente nós ouvimos falar do Espírito Santo, mas muitas vezes nós não temos a menor ideia de quem ele seja, mesmo estando num ambiente religioso. Se você ainda não experimentou o que é ser o primeiro da história da tua família a largar um vício que toda a tua família tinha, talvez você não conheça o Espírito Santo. Se você ainda não experimentou o que era ter um mau hábito que vem se prolongando por anos e anos, e de repente você sente uma capacitação sobrenatural para largar aquilo ali, talvez você não conheça o Espírito Santo. Se você nunca abriu a sua Bíblia e mesmo sem entender bem a palavra, algo dentro de você começou a te explicar aquilo que você não sabe dizer de onde veio. Não é um livro externo, mas aquele que te lembra de tudo que tem que ser lembrado e te ensina todas as coisas, começa a soprar no teu ouvido. Talvez você não conheça o Espírito Santo. Se você nunca viu alguém andar com você e começar a mudar o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de comer, o jeito de viver, talvez você não faça a menor ideia de quem seja o Espírito Santo. E isso não é um julgamento, isso é uma boa notícia, porque talvez tenha dado tudo errado, porque você tentou viver para Deus, sem Deus. Mas o Senhor está te chamando nessa manhã, não só para viver para Ele, não só para fazer para Ele, mas para viver com Ele, para desfrutar dessa presença dEle, para tirar das tuas costas esse fardo, o fardo de ainda não ter conseguido mudar, o fardo de se sentir uma farsa, o fardo de estar aqui, mas quando você chega na tua casa, você sabe que a atmosfera é totalmente diferente. Quando eu me converti, eu ainda morava com os meus pais, e a casa dos meus pais era como se fosse um terreiro, tinham todas as esculturas, né, de orixás, tinham cerimônias que eles até evitavam fazer quando eu me converti por respeito a mim. E com a autorização deles, ali naquele lugar, minha casa ficava cheia de 150, 200 pessoas para adorarem a Jesus. E ali eu vi pessoas sendo libertas, demônios saindo, pelo poder do Espírito de Deus.
Eu não sei de que ambiente você vem. Mas eu estou falando com você como alguém que começou tudo o que vive hoje pregando dentro de um terreiro. Investindo tempo em pessoas que não tinham nada a me acrescentar, materialmente ou em termos de visibilidade. Por quê? Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Não importa o lugar onde você esteja, não importa o tamanho da adversidade, não importa a família da qual você veio, não importa. Quando o poder de Deus entra na tua vida, quando você passa a ser templo do Espírito Santo, você vai frutificar. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E lá, naquele lugar, naquela casa, onde ainda era um terreiro naquela época, não formalmente, quando a gente fala terreiro, a gente imagina, nossa, mas que mistura. Não é isso, era a casa que nós morávamos, mas tinha o altar ali deles, muitas vezes tinham os jogos de búzios. Então era um lugar onde havia uma outra adoração. E com a permissão deles, que falavam, minha filha, você nasceu para isso, faz isso mesmo. Eu comecei a usar aquela autorização que eu tinha territorial para falar, diabo, você já perdeu o território aqui. No fim das contas, chegou um momento onde se encerrou esse ciclo e acabaram vendendo aquela casa, e as estátuas, as esculturas acabaram tendo que ficando sem um lugar para estar. E hoje a minha irmã pertence a Jesus, a minha mãe pertence a Jesus, e o meu pai está quase lá, e eu creio que na próxima vez que nós nos vermos, ele estará rendido a Jesus. Poder de Deus. Eu me converti, a minha família continuava como a típica família carioca, todo domingo se reunindo e bebiam, e ouviam, e xingavam, e o carioca, o palavrão é vírgula, né? E o meu tio ateu, vindo falando, brincando que ele ia para o inferno. E nesse meio, a minha verdadeira cristandade foi formada. Nada me escandaliza. Eu oro a Deus e falo, Deus, me dá os que ninguém quer. O verdadeiro evangelho, ele vai gerar isso em você. Você não vai olhar para uma pessoa em prostituição e olhar de cima para baixo, mas o teu coração vai transbordar de um senso de urgência por algo que Deus conta com você. Tudo que nós vivemos que não converge nessa paixão por vidas é qualquer coisa menos evangelho. E hoje aqui no Brasil, muito do que as pessoas conhecem de evangélico, sabe o que é? É um povo que se acha superior aos demais. Nós estamos sendo muito mal sucedidos no território que Deus nos deu. Porque o povo evangélico, autêntico, precisa ser reconhecido como aqueles que antes de qualquer outro, reconhecem a sua miséria sem a graça de Deus. Eu não sou cristã porque eu sou melhor do que ninguém. Eu sou cristã porque eu reconheço que preciso de Cristo mais do que qualquer outra pessoa. O mundo precisa olhar para nós e não ver em nós pessoas que estão prontas para mandar elas ajeitarem a vida delas quando a nossa está destruída. É importante se vestir de forma que agrada a Deus, mas é contraditório se vestir com uma aparente modéstia, mas a tua língua não caber na boca. É importante ser uma pessoa que não cai em vícios dessa juventude, mas é contraditório ser uma pessoa que não bebe, não fuma, mas come doce o dia inteiro e não tem domínio próprio para cuidar do corpo que é templo do Espírito Santo. É contraditório dizer que somos livres da bebida, do cigarro, mas sermos completamente viciados nisso aqui.
Isso aqui é a dependência química dos dias atuais. Isso aqui mexe com o teu cérebro. Isso aqui altera o teu sistema de recompensa, assim como outras drogas. Glória a Deus que você não bebe, não fuma, mas se você é viciado nisso aqui, não se sinta tão superior a ninguém. Porque a nossa tendência é demonizar tudo que a gente já venceu e relativizar tudo que a gente acredita que não faz sentido. Mas quando o Senhor fala liberdade, é liberdade de tudo. Se eu não consigo passar um dia sem isso daqui, isso não é liberdade. Se eu não consigo passar um dia sem comer o docinho que eu gosto, isso não é liberdade. Se eu não consigo passar um dia sem falar mal de alguém, isso não é liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. E hoje o Senhor nos uniu nessa manhã com uma mensagem muito simples. Não existe cristianismo sem a presença de Deus. Não existe fruto do Espírito sem conhecer de fato e verdade o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dizendo: nessa manhã eu quero me apresentar a você de um jeito que você ainda nunca conheceu. Eu quero marcar você de um jeito que você nunca foi marcado. Eu quero libertar você sobremaneira, em que você vai chegar em ambientes, e ambientes não suportarão permanecer iguais diante de você. Se você crê nisso, se coloca de pé no seu lugar e dá um glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito de Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua paciência conosco. Te agradecemos porque apesar da nossa desobediência, o Senhor não desiste de nós. Dia após dia, vez após vez. Começa a levantar um altar de adoração diante dele. Você tem livre acesso à presença de Deus. Não espere alguém te dizer se é para dar glória. Não espere alguém te dizer se é para se dobrar. Não espere. Não, Espírito de Deus, me ensina a adorar ao meu Pai. Espírito de Deus, me dá as palavras certas. Espírito de Deus, intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Espírito de Deus, me ensina a agradar ao meu Senhor. Em nome de Jesus, nessa hora, eu oro para que todo pecado oculto, toda iniquidade sorrateira que vem passando de geração em geração, seja agora descortinada diante de você. Todo medo de cair onde você viu aqueles que vieram antes de você caindo, hoje o Espírito de Deus arranca de você. E Ele diz: a tua história não vai repetir o fracasso daqueles que vieram antes de você. Ah, mas era todo mundo da igreja. Mas você não vai ser só da igreja, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas eu vim à igreja há anos. Não, você pode fazer as mesmas coisas, estar na mesma escola, ainda se envolver nos mesmos ambientes, mas quando o Espírito de Deus entra, as mesmas coisas nunca mais acontecerão da mesma maneira. O Espírito de Deus hoje põe um basta. Se você está aqui e nessa manhã você sentiu que chegou o teu momento de fazer uma decisão consciente por Jesus, eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de largar, não, eu estou falando que o Espírito Santo falou no teu ouvido: obrigada pelo teu esforço, mas a partir de agora eu quero que você experimente quem eu sou, eu quero te chamar para andar comigo. E chegou o dia de você decidir não mais ser por um ensino, não mais ser por uma doutrina, mas
vai ser por uma paixão que começou a tocar e inflamar o teu coração. Se o Espírito de Deus te convidou para fazer uma aliança consciente com Ele e entregar toda a tua vida para Jesus nessa manhã, vem até aqui o altar. Eu não vou ficar insistindo, porque quando o Espírito chama, cabe a você responder ou não. E à medida em que você vier andando até esse altar, tudo aquilo que você não conseguiu vencer sozinho, agora já não está na tua mão. Agora correntes geracionais vão sendo quebradas à medida que você chega nesse altar. Há anjos quebrando palavras malditas, palavras que você mesmo liberou, de que você não conseguiria, não iria casar, não encontraria alguém bem sucedido, não conseguiria ter uma família abençoada. Toda palavra de maldição agora é quebrada na tua vida nesse momento. Deus está dizendo: obrigada por cada dia em que você esteve na minha casa, mas hoje eu te torno a minha casa. Hoje você não vem mais me ver de fora. Hoje eu te tomo por dentro. Hoje eu entro na tua vida, no teu corpo, na tua mente. Hoje eu trago vida ao que estava morto. Anjos, a palavra de Deus diz que anjos estão a serviço daqueles que creem e temem ao Senhor. Então nessa hora, anjos do Senhor comecem a servir. Anjos de guerra comecem a quebrar. Anjos de guerra, anjos ministradores, anjos que atuam na cura física. Toda a enfermidade que era passada de geração em geração, essa dor de cabeça que tinha hora marcada, sai agora em nome de Jesus. Esse câncer de mama agora sai. Agora, anjos. Vício na pornografia, não, a partir de você não mais. Esses flashes de condenação na tua mente, a partir de agora, não mais.
Jesus, agora, toda maldição na primeira, na segunda, na terceira, na quarta geração. Agora, todo espírito de rejeição, medo do abandono, em nome de Jesus, perde todo o efeito e direito legal sobre a tua vida. Em nome de Jesus, todo nível de iniquidade, gostaria que você que tomou essa decisão e reconheceu que o Espírito de Deus nessa manhã falou: não, eu não aceito ver você mais um dia carregando isso tudo sozinho, não. Eu quero te convidar a repetir essa oração com todo o teu coração. E eu quero que você imagine o mundo espiritual nessa hora. Você não está vendo, mas existe uma guerra nessa hora. Anjos do Senhor com espadas desembanhadas, guerreando contra acusações de Satanás, tentando reivindicar contra a tua vida. E à medida em que você for confessando de fato e verdade a tua fé por Jesus, eu quero que você visualize cada corrente sendo quebrada pelo sangue de Jesus, cada amarra sendo quebrada pelo sangue de Jesus, cada maldição, cada medo em nome de Jesus sendo quebrado, amém? Então abra sua boca como quem entende isso e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu te peço, Espírito de Deus, me ajude a me arrepender de fato e verdade dos meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelas iniquidades daqueles que vieram antes de mim, e eu clamo agora ao teu sangue. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim, que o Senhor é Deus em carne e se deu naquela cruz, mas ressuscitou. Eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Agora coloque a sua mão na tua cabeça e diga: Satanás e seus demônios, eu desfaço todo pacto que eu tenho com você. Agora você perde todo direito, todo efeito legal sobre a minha vida. Se tem intercessão, ajuda ele ali, por favor. Em nome de Jesus, agora toda maldição, toda enfermidade, toda iniquidade, todo vício, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta geração, no 3, você vai gritar para sair. 1, 2, 3. Sai! Em nome de Jesus. E agora levanta o teu braço e glorifica Jesus.
Glorifica pelo sangue precioso de Jesus. Ah, digno, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, o Seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Cheio, seja batizado pelo Espírito de Deus. Este é o Espírito Santo. Seja cheio, 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 cheio. Seja renovado. Mais. Seja cheio, 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 cheio. Aleluia. Pai, nós te louvamos por tudo, Deus amado, te damos graça, porque cremos que tu és um Deus que opera e opera grandemente. Pai amado e Pai justo, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã, na vida dos teus filhos, Pai amado. Somos gratos a ti por tudo isso. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém.